Boa noite, Rosa. Eu vou estar respondendo contigo algumas questões. Essa aqui eu vi que você não soube fazer, então eu vou te mostrar como que eu faria a correção dessa questão. Por exemplo, se eu pegasse a prova e fosse a hora de eu corrigir a prova de matemática, eu notaria, né, que essa questão eu errei, né, no caso. Aí como eu faria? Eu iria ler a questão do zero. Então eu vou ler do zero e eu tentaria responder, entendeu? Primeiro eu tentaria ler a questão novamente e tentar fazer. Se eu não conseguisse, eu veria o gabarito. Então bora fazer do zero. Bora ler e tentar resolver para ver se vai funcionar. Questão 137. Em uma empresa de adestramento de cães, estão sendo treinados 50 animais. Desses, 20 estão sendo treinados para a função de cão-guia, 18 para serem cães policiais e 14 sendo treinados para terem boas maneiras, mas não para as demais funções. Dessa maneira, a quantidade de cães que estão sendo adestrados para serem tanto cães-guias quanto cães policiais é igual a... Eu já percebo que isso daqui é uma questão de conjuntos. É uma questão de conjuntos. Isso daqui é o primeiro assunto de matemática do ensino médio. E por causa disso, é uma questão fácil, já que é o primeiro assunto que a gente estuda no cursinho. Mas beleza, como você faria? Como eu faria, né? É o seguinte. Qual é o total de animais? O total é 50. Eu tenho que ver, 20 deles estão sendo treinados para cão-guia. 20 cão-guia. 18 cão policiais, né? E 14 boas maneiras. Aí o que acontece? Esses 14 vão ficar de fora, então eu vou botar uma bolinha. Por quê? Porque esses 14 cães que estão sendo treinados para terem boas maneiras, eles não estão sendo treinados para as demais funções. Então, o que isso significa? Quer dizer que desses 20 cães aqui, que estão sendo treinados para serem cães-guias, tem também cães que estão sendo treinados para cães-guias e policiais, entendeu? Não tem apenas 20 cães que estão sendo treinados para cão-guia, entendeu? São 20 cães guias, que alguns estão sendo treinados apenas para serem cães-guias e alguns estão sendo treinados para serem tanto cães-guias quanto cães policiais. Tanto é que na questão ele quer justamente saber quantos cães-guias e cães policiais estão sendo treinados, quantos cães estão sendo treinados para serem tanto cães-guias quanto cães policiais. Deu para entender? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabelinha que nem a tabelinha de conjuntos, igualzinha. Esse quadradão é o total. Então, dentro desse quadrado, eu tenho um total de 50 cães. Esses 14 aqui, eles estão fora das bolinhas, porque esses 14 não estão sendo nem treinados para ser cão-guia e nem estão sendo treinados para ser cão policial. Então, eles vão ficar de fora. Eita, policial. Aí o que acontece? Quantos cães guias eu sei que tem? 20. Quantos cães policiais eu sei que tem? 18. E eu sei, a questão diz, né, que existem cães que estão sendo para serem treinados. Tem cães que vão ser tanto cães guias quanto cães policiais, que estão recebendo esses dois treinamentos ao mesmo tempo. Então, é como se cães guias fosse isso daqui tudinho, ó. Como se fosse daqui tudinho. Enquanto cães policiais fosse isso daqui tudinho. E esse X aí são os cães que estão sendo treinados tanto para ser cães guias quanto para ser cães policiais. Então, o X é uma pequena quantidade de cães que estão sendo treinados para ser os dois, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Eu tenho 20... Como que eu vou descobrir quantos estão sendo treinados ao mesmo tempo? Eu vou pegar. Tem 20 cães guias, 18 cães policiais e 14
e 14 cães que não estão sendo nenhum nem outro. E eu vou botar menos x. Isso tudinho vai dar igual a 50. Por que eu botei menos x? Porque percebe que, tipo assim, quando eu conto cão-guia, eu digo que são 20 cães-guias. Percebe que eu conto isso daqui tudinho? Quando eu boto que 20 cães estão sendo treinados para cães-guias, eu percebo que eu conto tanto os cães-guias que estão sendo treinados, e daqui é o apenas cães-guias. Os cães que estão sendo treinados para apenas cães-guias estão aqui. E aqui estão sendo tanto cães-guias quanto cães policiais. Mas percebe que quando eu boto esses 20 cães-guias, eu incluo os dois. E quando eu boto que os cães policiais, quando eu boto 18 cães policiais, percebe que eu estou contando tanto os que são apenas cães policiais, quanto os que são cães-guias e policiais. Percebe que esse xizinho tá sendo contado duas vezes, porque quando eu boto 20, eu estou contando o xizinho. Quando eu boto esse 18 aqui, eu estou contando também o xizinho de novo. Então, eu tenho que remover um desses dois para ficar assim, ó. Para ficar assim. Então, eu vou contar tudo isso e vou contar isso daqui. E como que eu faço para contar só essa parte verde? Eu vou ter que remover remover x da parte verde. Aí eu não vou contar isso daqui, entendeu? Aí pronto. Aí eu faço isso. 20 mais 18 mais 14, que é o que tá fora, menos x. Por quê? Porque se eu não botar esse menos x, eu vou contar o x duas vezes, entendeu? Porque o x já tá incluído aqui, entendeu? O x já tá incluído aqui e tá incluído aqui. É como se tivesse o x aqui dentro e aqui dentro. Então, eu preciso desse x aqui para cancelar um deles, ó. Aí vai ficar certo. Vai ficar só um x se eu cancelar. Aí fica ok. E quem eu quero? Eu quero justamente esse x, porque o x é a quantidade de cães policiais e cães-guias. Eu quero justamente esse x. E eu igualo tudo isso a 50, que vai ser o total. Aí, como eu vou fazer? Isso daqui vai dar igual a 52 menos x é igual a 50. 28, 32... Não, calma. 20, 32... 52. Então, eu encontro que 52 menos 50 é igual a x. X é igual a 2. Então, a quantidade de cães que estão sendo treinados tanto para cães-guia quanto para cães policiais é igual a 2, que é a resposta. Então, ok. Aí essa questão eu consegui responder. Tipo assim, se eu fizesse e eu não conseguisse responder, eu olharia o gabarito. Primeiro passo. Ler novamente. Primeiro passo para resolver questões. Ler novamente a questão. Tentar resolver sozinho. Quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu faço isso, aí eu vou perceber eu vou perceber se o erro foi falta de tempo ou de atenção. Se você ler novamente com o tempo e tentar resolver e isso der certo, então você vai perceber que o erro foi realmente falta de tempo e de atenção. Se você tentar fazer a questão e perceber que o problema não foi esse, então o que significa? Deixa eu botar isso aqui em outro lugar. O que significa se você responder, tentar fazer e não conseguir? Isso significa que o erro foi realmente a falta de conteúdo. Aí o que você vai fazer se você não conseguir responder? Você vai ler o gabarito comentado. Se o gabarito comentado da prova não consegue lhe ajudar, o que você vai fazer? Procurar vídeos de resolução da prova. Eu vou te mandar um vídeo do Renato Brito,
Renato Brito, que é um professor de física que dá aula para alunos do ITA, do IME e tal, para pessoas que querem concursos de militar, entendeu? Ele dá aula para quem quer militar, sendo que ele responde provas de Enem, entendeu? Aí ele sempre, e essa prova do Bernoulli Zero, ele já respondeu. Essa prova, o Renato Brito, essa prova do Bernoulli Zero, ele já respondeu online, no YouTube. Aí se tu precisar, eu te mando a resolução dele, entendeu? Aí você vai procurar vídeo de resolução da prova como o vídeo Renato Brito. Se você não conseguir fazer, não conseguir, ainda tiver dúvida, o que você vai fazer? Procurar os monitores e a sua assessora. Depois desse processo, você vai ficar ok, você vai conseguir entender, né? Não tem como você fazer isso tudo e não entender. Aí pronto. Com isso daqui tudinho, você consegue entender a questão. Aí o que você vai fazer depois? Depois de entender o erro, você pode fazer um post-it, sobre um post-it rápido e direto sobre alguma informação que poderia te ajudar, entendeu? Sobre alguma informação nova que a questão te trouxe. Então, tipo assim, nessa questão aqui, a sua informação nova pode ser esse cálculo aqui que eu fiz, entendeu? Esse cálculo aqui que eu fiz, que eu tenho que somar cada um, remover a interseção, somar tipo todos, 20, 18 e 14, e retirar a interseção e igualar o total. Isso aqui pode ser um cálculo que você bota no post-it, entendeu? Pode ser uma fórmula que você bota no post-it. Aí o que você vai fazer? Você pode fazer um flashcard do Anki. E você pode anotar a questão no caderno de erro. Você pode anotar a resolução da questão no caderno de erros. Mas nesse caso é o caderno de erros físico. Aí como você anota? Você anota refazendo a questão, entendeu? Você anota refazendo essa questão. Você pega um caderno físico, você anota a prova, Bernoulli, anota a questão, por exemplo, essa aqui vai ser a questão 137, e você anota o passo a passo, entendeu? Aí isso daqui é importante. Tipo assim, você não precisa nem você só bota o passo a passo. Aí isso já vai fazer o seu cérebro pensar. Você vai refazendo a questão sozinha. Ó, depois do erro e do entendimento, você tem que refazer sozinha a questão. Aí o que acontece? É importante, tipo assim, você... Outra observação que eu vou botar. Importante revisar o assunto no futuro. Então, tipo assim, é importante você revisar o assunto no futuro. Você vai mande para mim o assunto para programar uma revisão para você, entendeu? Então, depois que você, tipo assim, entende, tipo assim, depois que você refaz a questão sozinha, depois que você anota a resolução da questão no papel, depois de tudo isso, o que você vai fazer? Você vai revisar. Depois que você erra, responde a questão tudo de novo, entende que você errou, faz tudo isso bonitinho, o que vem depois disso? A revisão.
para o seu cérebro se manter treinado para você não errar mais. Pronto, agora eu vou resolver outra questãozinha de matemática. Deixa eu ver. Vou tentar fazer isso daqui. Vamos lá. Tô fazendo ao vivo. Um serralheiro está fabricando uma mesa redonda de vidro. Ele fará uma armação de ferro paralela ao solo que servirá como suporte do vidro, formada por uma circunferência de diâmetro 2 metros. Diâmetro é 2 metros e por triângulos equiláteros congruentes, como mostra a imagem. Posteriormente, o serralheiro fará a estrutura que mantém a mesa em pé. Desconsiderando a junção entre as partes da armação e o comprimento total do ferro, suporte de ferro. Não é. A armação de ferro formada por uma rapaz, eu acho que ele quer saber isso daqui, né? Ele quer saber justamente quanto de ferro. Ah, tá bom. Tá, então eu vou querer a circunferência, né? Ó, isso aqui vai ser uma das partes de ferro. Isso daqui é o quê? Isso daqui é a circunferência do círculo. Então, como é o cálculo? 2, ó, é a circunferência. 2π raio. 2, quanto é π? O π ele não substitui, então eu posso manter. Então, é 2π vezes o raio. Se o diâmetro é 2, então o raio é 1. Então, a circunferência fica igual a 2π. 2π raio, diâmetro 2, raio 1, pronto, 2π. Tá, aí como eu vou fazer? Eu vou precisar saber... É um triângulo equilátero. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso saber a altura. Percebe que, tipo assim, o diâmetro vai ser a soma das alturas desses triângulos equiláteros. Então, eu preciso saber a fórmula. Que a altura do triângulo equilátero, L é quadrado... Deixa eu ver se é L ao quadrado sobre 2. Eu não lembro, deixa eu pesquisar rápido. Voltei. Eu pesquisei e, tipo assim, aqui vai ser o cálculo da altura do triângulo equilátero. Aparentemente não foi um problema pra você, ó, que você botou aqui. E é importante você ter decorado isso daqui. Que a área do triângulo equilátero vai ser lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e a altura vai ser L vezes raiz de 3 dividido por 2. Tá bom. Aí o que eu vou fazer? Tem 4 triângulos equiláteros, então tipo assim, isso daqui tudinho, ó, 4H, 4 alturas do triângulo equilátero vai valer 2 metros. Então, a altura de um triângulo equilátero é isso daqui. É um meio de metro, né? Então, 1/2 vai ser igual L raiz de 3 sobre 2. Aí, o que eu faço? Posso cortar aqui e posso considerar que simplesmente o lado vai ser 1 raiz de 3. Entendeu? Eu não sei se você entendeu, que tipo... Deixa eu fazer o cálculo mais bonitinho. Ops. Vou fazer o cálculo mais bonitinho. Eu vou igualar isso daqui, que vai ser a altura de cada triângulo. Vou igualar a L raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar, porque ambos os lados da equação, tipo assim, esse lado e esse lado são ambos divididos por 2. Então, indiferente. Então, vai ficar 1 é igual a L raiz de 3. Se aqui tá multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar L é igual a 1 raiz de 3. Aí, o que acontece? Aqui, eu vou ter que pegar todos os lados. Eu vou ter que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 24 lados. Então, eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser 24 vezes, né? Então, vai ficar 1/3. Quer dizer, 1 dividido pela raiz de 3 vezes 24. 24 raiz de 3.
Sendo que não tá pronto, porque eu tenho que fazer um negocinho. Tenho que fazer um negocinho antes. Aí daria assim, ó. Daria assim. E daqui seria a quantidade de ferro. Por quê? Por que mais 2π? Porque 2π vai ser isso daqui, ó. Vai ser do círculo. Então eu tô somando ele. A parte de ferro do círculo. Sendo que isso daqui eu vou ter que fazer uma radiciação. Porque, tipo assim, não, a parte de baixo não pode ficar assim, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui e multiplicar por raiz de 3. Aí vai ficar 24 raiz de 3. Aí vai ficar 3 vezes 3, vai ficar 9. 24 raiz de 3, raiz de 9. Aí vai ser 9, raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Então vai ser 24 raiz de 3 dividido por 3. 24 dividido por 3 vai dar 8 raiz de 3. Que é justamente a resposta. Isso daqui é a mesma coisa de 8 raiz de 3 mais 2π. Eu tô fazendo essa prova sem nem ter visto. Eu nem vi o gabarito antes, eu acabei de abrir essa prova, velho. Eu tô vendo que você se esforçou bastante pra fazer as questões. Tô muito orgulhosa de você em matemática, arrasou muito. Deixa eu ver essa daqui, que essa daqui parece ser mais relevante. Mas eu posso fazer essa daqui depois. Um vendedor pensando em reajustar o preço de um de seus produtos. Sim, essa daqui o assunto é geometria plana. Geometria plana. Cadê? Um vendedor pensando em reajustar o preço de um de seus produtos analisa 5 opções de reajustes apresentadas na tabela a seguir. 3 aumentos sucessivos de 3%, apenas um aumento de 10%, 2 aumentos sucessivos de 5%, um desconto de 10% seguido por um aumento de 20% e um desconto de 20% seguido por um aumento de 30%. Das opções listadas na tabela que proporciona maior aumento no preço final do produto em relação ao preço atual é a opção. Você vai ter que fazer um por um. Tipo assim, você vai ter que fazer 3 aumentos sucessivos de 0,3. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Porque esse daqui é como se fosse 3%. Essas multiplicações. Um aumento de 10%, ótimo, não precisa fazer nada. 2 aumentos sucessivos de 0,5%. De 5%, né? Tô montando os cálculos. Um desconto, ou seja, 0,9%. Seguido de aumento de 20%. E a opção desconto de daqui, um aumento de... Tá. Vamos lá, né? Vai ser na mão. Na verdade, eu vou pegar uma calculadora pra me auxiliar. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Cadê a calculadora? Pronto. Eu fiz na calculadora A3, deu isso daqui. Então, é como se fosse... Aqui é como se fosse... É um aumento de 10%. E daqui é como se fosse aumento... Vou botar um maisinho. Aumento de 9%. E daqui é como se fosse um aumento de 4%. E aqui um aumento de 8%. Ele quer o maior aumento. Ah, e aqui é como se fosse um aumento de 10,25%, né? Já temos nosso resultado. Ó, essa daqui é maior do que essa. Então, corta. Então, vai ser a opção 3. Que é justamente isso. Deixa eu ver o que tu errou. Essa daqui tá ok. Ok. O que é isso, esse X? 0,9 é 0,9? Não entendi. Esse daqui é 0,05. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, rapaz. O cálculo deu errado. Tu multiplicou, mas deu errado. Deixa eu ver aqui o que tu fez errado. 5,01. 5, 2, 10, 1, 1. Eu acho o teu erro, ó.
Oxe, cadê? Ah, rapaz, tu errou algo muito besta. É porque esses cálculos, tipo assim, por exemplo, de primeiro você bota o número aqui, de segundo você bota o número aqui. E esse 5 deveria estar aqui, ó. Eita, oxe, o que eu fiz? Paguei o teu 5? Ó, esse 5 aqui não deve estar aí. O 5 deveria vir aqui, aí depois viria o 0, aí viria o 1. Aí você somaria certo, ó. 5, 5, 2, aí aqui ficaria o 5, né? Aí ficaria 10, 1, 1, 1. Você errou algo aqui, foi um erro bem básico. O erro foi que tu fez a escadinha errado. Aqui a escadinha tá certa, aqui a escadinha tá certa, sendo que o 5 deveria ser aqui, ó. Aí tu fez a soma errada. Poxa. Mas de resto tá tudo certo, ó. Ok, ok. Tu fez tudo certo. Tá, deixa eu ver agora essa questão aqui. A figura a seguir ilustra um projeto arquitetônico, conceitual e futurístico. Observe que o projeto apresenta blocos interconectados e sua interseção pode ser dimensionada para a elaboração de um modelo com passagem de um cômodo para outro. Então, tá, essa interseção aqui é como se fosse a passagem desse cômodo para esse, desse cômodo para esse. No projeto, os círculos da base foram divididos em outros setores circulares iguais e a passagem dada pelo segmento AB. Pelo segmento AB. Tá. A medida do segmento AB. Rapaz. Calma. E daqui, ó. O círculo tem 360 graus e foi dividido em 8. 360 graus dividido por 8. E daqui vai dar 40, se eu não me engano. É 40? Não. Deixa eu ver. 1, 2... 45. É, 45 graus. Então, cada... ele já bota aqui. Que isso aqui é 45. Tá. Tá, esse daqui é o raio. Ele diz quanto percebe. Tá, eu sei. Tá. Ah, rapaz, o problema é esse. O problema é definir. A gente sabe, ó. É o que vai ficar, é o que vai ser. Qual é o problema? E daqui o lado é A, e daqui o lado é A. E daqui é 45. E daqui também vai ser 45. Sendo que a gente não sabe esse lado daqui. Será que eu acho que vai ter que ser lei dos senos. E daqui é lei dos senos. Lei dos cossenos. Vou dar uma pausa para eu copiar para tu essas leis dos senos e dos cossenos. Ó, isso vai ser o seguinte. Eu anotei aqui a lei dos senos. Basicamente, cadê aqui? Pronto. A lei dos cossenos, ela vai dizer que o lado A dividido pelo seno do lado é como se aqui fosse o lado A. Aí o seno desse lado vai ser o seno que está oposto a ele, percebe? Que eles são opostos, tipo assim, esse ângulo aqui é o ângulo de abertura para formar esse lado. Então é tipo assim, esse é o lado A e esse é o seno do lado A. Entendeu? Aí vai ser o lado A mais o seno do ângulo que forma o lado é igual ao lado B dividido pelo seno que forma o lado B. Isso é a lei dos senos. Agora, a lei dos cossenos precisa que o triângulo tenha lados diferentes, entendeu? Aí a lei dos cossenos vai ser justamente isso. Vai ser C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno que forma o lado C. Então, tipo assim, como o triângulo da questão tem dois lados iguais, o lado A e o lado A, por quê? E daqui é o raio do círculo, que vai ser o mesmo desse raio aqui. Então, é A e o A. Então, tipo assim, a gente só tem dois lados diferentes. Então, vai ter que ser lei dos senos. Aí, bora escrever aqui. Vai ser o lado A, vou botar aqui, o lado A dividido pelo seno que forma esse lado. Quem é o seno que forma o lado?
o lado A, o seno de abertura é esse daqui, o seno de 45. Vai ser igual ao lado X, né? Que vai ser esse lado aqui, é o lado que a gente quer. Esse lado aqui, ó. X vai ser dividido pelo ângulo que forma ele. Qual é o ângulo que forma ele? A gente vai ter que achar aqui, ó. Isso é o ângulo Y. A gente sabe que a soma dos lados de um triângulo é 180, dos ângulos de um triângulo é 180. Então, 45 mais 45 mais Y vai dar 180. 180 é igual a 90 mais Y. 180 menos 90, 90. 90. Então, 90 graus é igual a Y. Então, vai ser o seno de 90. Ó, dá pra perceber direitinho que, tipo assim, o ângulo que forma esse lado é esse ângulo aqui. É porque a gente não sabia que era um ângulo reto, né? Deixa eu apagar. A gente não sabia que era um ângulo reto, mas o ângulo que forma esse lado é esse ângulo aqui. É esse ângulo aqui. Sendo que a gente descobriu que, na verdade, esse ângulo é assim, já que ele é um ângulo reto. Aí, beleza. O seno de 90 é 1. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí, como vai ser? A dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a x, dividido por 1, que é o seno de 90. Aí, como a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, a gente vai fazer assim, a multiplicação. X vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a A. Então, x vezes raiz de 2 dividido por 2 é igual a A. Sendo que ele quer o valor de x, né? Ele quer o valor de x, que é o segmento AB. Então, como vai ser? X, ele vai ser A vezes 2 dividido por raiz de 2. A vezes 2 dividido por raiz de 2. Sendo que é aquela mesma história, eu tenho que fatorar. Tem que fazer isso. Com toda vez que ficar embaixo, que o negócio ficar embaixo. Aí o que vai dar? Vai dar raiz de 2 vezes 2 vezes A. Tudo isso dividido por... Aí o que vai ser? Vai dar isso daqui, ó. Raiz de 2 vezes 2 vezes A. Raiz de 4. Raiz de 4 é 2, né? Aí a gente vai fazer assim. Raiz de 2 vezes 2 vezes A é igual a 2. Eu só vou cortar. Aí vai dar que esse segmento vai ser A raiz de 2. Que é exatamente a resposta. Meu amigo, deu certo. Aí vai ser isso. Deixa eu ver outra questãozinha. Vou olhar essa daqui que é pequenininha. Tô respondendo quase todas as questões de matemática. Bora lá. Eu acho que essa é o quê? 1, 2... Essa é a quarta questão. Não, eu respondi 4. 4, na verdade. Agora essa é a quinta. Vou botar de roxo. Um paisagista foi contratado para planejar uma área de luz no centro de uma galeria de artes. Para se adequar ao ambiente, ele selecionou 7 jarros iguais de cerâmica que seriam alinhados um ao lado do outro. Em cada um desses jarros seria colocado um tipo diferente de planta. Após fixar os jarros na área de luz da galeria na posição planejada, de quantas maneiras distintas esse paisagista pode distribuir as plantas nos jarros? Ó. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ó. Oxi. Vai ser o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 opções. Tem 7 lugares para colocar esses 7 jarros. Para
Ele tem disponível para botar no primeiro lugar 7 jarros. Para botar no segundo lugar, ele já usou já tem um jarro aqui, entendeu? Um jarro específico. Então aqui ele só pode botar um jarro diferente, entendeu? Tem que ser um jarro diferente. Então aqui ele tem 6 lugares disponíveis. 6 jarros disponíveis, na verdade. Aqui já tem que ser um jarro diferente desse e diferente desse, certo? Então só tem 5. E assim segue, né? 4, 3, 2, 1. Aí a gente vai multiplicar isso daqui. Tu até fez aqui, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Não entendi por que deu errado. Porque a multiplicação disso tudo vai dar 5.040. Que é justamente a resposta. Não entendi porque não deu certo no teu. 6, 24, 120, ó. Não entendi. Tu literalmente não finalizou, porque tu fez até aqui, ó. Tu fez até aqui. A multiplicação desse com esse, com esse, com esse, com esse. Na hora que tu ia fazer com 7, tu parou. É por isso que tu errou. Tu esqueceu de multiplicar por 7. Aqui, ó. Tu esqueceu de multiplicar por 7 e tu errou. Porque 720, que foi o que tu botou aqui, ó. 720 vezes 7 daria... daqui. Tá. Deixa eu ver essas questões de geometria, sabe? Deixa eu ajudar aqui. As amarelinhas eu vou dar uma prioridade, né? Uma determinada quantidade de metal será encomendada para a construção de um tambor metálico no formato de um cilindro reto com 30 centímetros de raio da base. Então, o raio da base, 30 centímetros. E a altura vai ter 50 centímetros. Sabe-se que a base superior do tambor possui um buraco circular com 2 centímetros de raio. Calma. Um tambor metálico é um cilindro reto. Então, é um cilindro assim. Isso é um cilindro reto. Sabe-se que a base superior do tambor, base superior é esse daqui, possui um buraco circular de raio de 2 metros. 2 centímetros. Ups. Considerando que não houve desperdício nem sobra de material, a área do metal utilizado para a construção do tambor em decímetro quadrado vai ser. Certo. Em decímetro, tá? Eu preciso calcular a área, essa área aqui. Eu preciso calcular só isso. Só isso, tipo assim, como se fosse a parte de fora, entendeu? Preciso calcular a área do cilindro sem envolver as bases, sem contar com as bases, que ele não tem 2 bases. Eu não quero as bases, eu quero essa área aqui, entendeu? Essa área do corpo. Aí como eu vou fazer esse cálculo? Pi raio ao quadrado. Não, calma, não é isso não. Ops, não é isso não. Como que eu vou calcular a área do corpo dele? Essa área vai ser assim. Vou pegar a circunferência 2π raio e multiplicar pela altura. Por quê? Eu quero isso daqui, que é, tipo assim, isso é o redor e ele cresce. Aí por isso que vai me dar isso daqui, entendeu? Pronto. E daqui já vai me dar a resposta. 2π, ele não deu o valor de π. 2π vezes o raio do cilindro vezes a altura, 50 centímetros. Eu vou botar para decímetros logo. De centímetro para decímetro, eu diminuo 10. Pronto, já vai dar em centímetros. 15, 30. 30π. 30 decímetros, né? Decímetros quadrados. Tá. Perfeito. Aí agora só falta se calcular a área do círculo, né? Tá, o de baixo, que vai ser inteiro, vai ser o seguinte, 2π raio. Vai ser π raio ao quadrado, que é a área. Aí vai ser π vezes o raio ao quadrado. 30. Não, vou botar em decímetro logo. Aí vai ser π vezes 9. Isso daí é a área. E o de cima também vai ser 9π. Sendo que qual é o problema? Eu tenho que tirar esse buraco. Aí eu vou ter que calcular a área do buraco.
A área do buraco vai ser π vezes o raio ao quadrado. Sendo que esse raio eu vou ter que botar em decímetros. Vai ser π vezes 0,04. Ou seja, aí vai ser o seguinte. Eu vou ter que somar 30π mais 9π mais 9π menos 0,04π. Isso daí vai dar 47,96. Que é exatamente a resposta. Π. 47,96 π. Que é justamente essa resposta aqui. Tá, deixa eu voltar aqui.